E a sua tese é uma tese que é uma referência no Brasil, não só a tese, mas inclusive textos que você publicou a partir dela, né, que já era uma reflexão sobre o autoritarismo no Brasil. Então, a questão da democracia, você diria que foi uma questão permanente no seu interesse? Olha, deixa eu voltar um pouquinho para falar da tese. Eu não tenho coragem de reler a tese. Eu jamais vou fazer isso na minha vida. Quando eu vinha a fazer a tese, eu já estava de volta aqui, né? Eu estava integrado ao SEBRAP, o ambiente político era o pior possível, né? Nós aí vivendo um dia a dia muito pesado em termos de repressão policial, né? O SEBRAP muito visado no período inicial, e eu estava lá. E eu não tinha como obter, e o SEBRAP não tinha como me dar recursos para eu trabalhar na minha tese. Então, a minha tese foi um trabalho de part-time. No SEBRAP, eu participava de uma equipe de pesquisa demográfica, tá? Sobre estudo de população, reprodução humana, que nada tinha a ver com os assuntos que eu queria estudar. Então, eu fui escrevendo, sabe, do jeito que Deus aprazia. Mas eu acho que foi muito mal sucedida a tese. Agora, eu extraí dela o que eu pude, em termos de 2 ou 3 artigos, e fico contente de saber que as pessoas leem aquilo até hoje. Até hoje. Mas eu acho que a gente pulou uma coisa importante nesse intervalo, porque antes do SEBRAP você esteve na fundação do IUPERJ. Isso, exatamente. Isso é um capítulo importante para essa entrevista. Vamos fazer a cronologia de volta. Porque nesse caso eu acho que é importante. Olha, 68, 70. 2 coisas importantes aí nós saltamos. Eu fui para Los Angeles em janeiro de 65, né, estudar. Fiz o primeiro ano e tal. Por volta de maio de 66, eu estava com muita saudade, já muito angustiado, de família e tal. Inventei lá uma história que eu precisava de fazer umas pesquisas e consegui lá um pequeno financiamento para vir, né? Para passar um mês e meio, uma coisa assim, e coletamos dados. Bom, vim. Quando eu estava para retornar à Califórnia, em agosto, surgiu o problema de eu ter sido indiciado no inquérito de Juiz de Fora. Então eu fui preso. E aí eu fiquei 3 meses preso. E perdi o semestre, né? Isso foi no segundo semestre de 66. Esse fato, evidentemente, teria consequências posteriores bastante importantes na minha vida. No final do ano, eu saí da prisão acho que foi no final de novembro, fiquei ali umas 2 semanas, convivendo com os amigos e tal, tomando chopp. Eu já tinha perdido o semestre mesmo, né? Quando eu então, resolvi pensar na volta para lá, nós estávamos em dezembro, meus amigos jornalistas ficavam falando: você não devia estar aqui, você já esteve preso, você vai embora quanto antes daqui, esse negócio está muito instável. Tá? Isso era o fim de 66. E eu, de fato, encontrei muitas dificuldades para ter o visto no passaporte. Quando finalmente eu consegui, eu viajei para lá na noite do Ano Novo, sabe? Eu me lembro, 31 de dezembro, eu saí daqui, cheguei lá, o apartamento estava vazio, não tinha ninguém. Lá eu entrei, fiquei sozinho lá uns 10 dias, o pessoal estava de férias. E fiquei lá, essa cidade vazia, era período de intervalo entre um semestre e outro. Então eu comecei de novo os estudos em janeiro de 67. Né? Em janeiro de 67 eu então atravessei o ano todo fazendo doutoramento. Por volta de maio de 68, né? O Cândido Mendes tinha me procurado lá na Califórnia para me propor de vir como diretor executivo do IUPERJ e tal. Eu então vim para o Rio de Janeiro. E alguns dos
pesquisadores sênior iam para os Estados Unidos, com a bolsa do programa da Ford, e eu então ia substituí-los como ali à frente do IUPERJ. Então eu vim, isso aconteceu em meados de 68. Você veja que eu não dou muita sorte, eu peguei outra complicação política, aí um clima pavoroso, né? Às vezes a gente estava dando aula com um carro da polícia encostado na frente, assim, ostensivamente. Aquilo foi, durante um longo... A luta para constituir o IUPERJ, quer dizer, formalmente ele já estava constituído, mas era um pouco... não vou dizer que era de ficção, mas era um pouco... não tinha densidade, não havia padrões de remuneração para os pesquisadores, não havia programas de pesquisa, na verdade não havia uma organização funcionando. Já havia uma sigla lá dentro da Faculdade Cândido Mendes. Eu, então, tive uma conversa muito franca com o Cândido, ou é para organizar, né, e fazer isso funcionar, e aí eu tenho uma série de requisitos que eu preciso colocar, ou então eu vou para a universidade, vou para outro lugar, porque isso aqui não me atrai do jeito que está aí. Não, vamos tocar. E eu realmente não imaginava a luta que me aguardava. Foi penosa a luta para fazer aquilo funcionar. As escalas, por exemplo, de salário eram absurdas, né? Entre pessoas na mesma função havia diferenças assim de 500%, 600%. E entre programa não havia. Aí eu pensei, e o meu interlocutor principal, que eu me lembro com muita afeição e muita saudade, era o César Guimarães. Os outros tinham ido para os Estados Unidos, a maioria já tinha ido, o Vanderlei Guilherme já tinha ido. O César Guimarães e eu sentamos, ele me orientava em muita coisa, eu fui conhecendo como é que funcionava o Rio de Janeiro. E eu então disse para ele, olha, vamos levar para o Cândido a seguinte proposta, isso aqui precisa de ter um motor, sabe? Isso aqui para funcionar tem que ter um motor. E esse motor vai ser um curso de mestrado, vamos fazer um curso de pós-graduação. E bom, foi só eu falar nisso, veio o raio de tudo quanto é lado no Rio de Janeiro, né? As pessoas têm aquela noção de disputar espaço, sabe? Aquela complicação toda. Mas eu acabei conseguindo, né? E aí começamos no segundo semestre de 68 e nós começamos o programa de seminários que viria a ser o mestrado do IUPERJ. Em condições materiais catastróficas. Era uma sala lá na Praça 15, né? Uma sala Praça 15. Quando chegava o fim do ano, aquilo era 45 graus lá dentro. Sabe? Não havia ar-condicionado naquela época. Recursos muito precários. Então eu comecei uma outra batalha que foi tirar o IUPERJ da Praça 15. Bom, aí a coisa realmente se complicou, né? Porque o Cândido não queria de jeito nenhum. Eu compreendo o ponto de vista dele. Nós tivemos uma queda de braço prolongada em torno disso, mas acabei levando para Botafogo. Paulino Fernandes. Na Paulino Fernandes. Aquele prédio lá foi eu que aluguei, né? Me lembro até hoje da cena. Eu cheguei uma segunda-feira, eu pedi uma audiência lá com o Cândido. Bolívia, como vai e tal. Aquele jeito esfuziante dele. E falei, tem uma notícia para te dar. Qual é a notícia? Eu passei o fim de semana procurando um lugar para o meu IUPERJ. Ele já subiu pelas paredes. Você está louco? Não pode. Eu disse, não, eu não somente passei a semana procurando, como encontrei e já aluguei. E já fiz um contrato. Aí, realmente, foi uma complicação imensa. Ele, evidentemente, segurou durante várias semanas, fez uma guerra de nervos terrível, mas eu fui enfrentando e acabamos indo para lá. E foi decisivo, né? Eu acho que acertei, sabe? O curso dinamizou e criou uma massa crítica no IUPERJ, e a saída lá do centro tirou o IUPERJ daquela luta da faculdade, né? Ali tem as lutas
próprias? Eu não sei se... mas havia, na época, lutas difíceis ali, em torno de recursos, de espaço, todo tipo de coisa. É uma dinâmica própria da história da Cândido Mendes. Então, com a saída de lá, o UPR se organizou, mas Mas aí era quem? Era você, César Guimarães? O Edmundo Campos que eu fui buscar. Que já estava em Minas. Em Belo Horizonte, o Renato Bosque e o Olavo Brasil, que eu busquei em Belo Horizonte. Eu convidei aqui a Maria Silvia Carvalho Franco, que tinha tido uma tese de muita repercussão, e ela deu um semestre lá de aulas. E, enfim, fomos fazendo ali uma massa crítica inicial. Foi assim que começou. Isso no ano, portanto, no segundo semestre de 68.